Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a localização do território brasileiro e algumas características cartográficas que nosso país possui. O Brasil é um país localizado no continente americano. Dentro da América, a gente se localiza na porção sul, no subcontinente chamado de América do Sul. Nós fazemos parte de um dos 12 países da América do Sul. A América do Sul, na verdade, tem 13 unidades, 12 países e um território, que é a Guiana Francesa, que pertence à França. Desses países, apenas 2 não fazem fronteira com o Brasil, Chile e o Equador. Quanto ao tamanho, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Na verdade, o Brasil é o 5º maior país do mundo. A sua área é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e ele perde apenas para Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O território brasileiro aumentou muito com o passar dos anos. Quando os portugueses chegaram aqui, o Tratado de Tordesilhas era o tratado que eles utilizavam na época para demarcar as terras que seriam de Portugal e da Espanha. Segundo esse tratado, o Brasil teria uma pequena área, somente uma pequena porção do Nordeste, uma parte do Sudeste e uma parte do que seria a região norte do Brasil hoje. Com o passar do tempo, outros tratados foram firmados e a configuração atual do território brasileiro se deu com o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Depois, outros pequenos tratados foram feitos, como por exemplo o Tratado de Petrópolis, em 1903, que incorporou o território do Acre ao território brasileiro. E outros pequenos ajustes foram feitos nas fronteiras até chegar à configuração atual do território brasileiro. A mesma coisa aconteceu internamente. Antes, o Brasil tinha menos estados. Por exemplo, o estado de Tocantins não existia, era tudo o estado de Goiás. O estado do Mato Grosso do Sul também não existia, era tudo Mato Grosso. Com o tempo, esses estados foram se dividindo. Inclusive, há propostas para se dividir ainda mais alguns estados. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, há pelo menos 2 propostas de divisão. Uma que retiraria o Vale do Jequitinhonha do estado de Minas e uma que criaria um outro estado na região do Triângulo Mineiro. Bom, quanto às linhas imaginárias que cortam o Brasil, apenas 2 delas passam aqui no nosso país. A linha do Equador, na parte norte do país, e o Trópico de Capricórnio, que passa aqui na região centro-oeste, sul e sudeste. A linha do Equador corta uma capital brasileira, Macapá, capital do Amapá. Inclusive tem um marco lá mostrando onde essa linha passaria. Ela também corta a linha central do estádio de futebol lá de Macapá, que tem o apelido de Zerão. Ou seja, numa partida de futebol, os times jogam em 2 hemisférios diferentes. De um lado hemisfério norte, do outro lado hemisfério sul. Falando de hemisférios, o Brasil, por estar cortado pela linha do Equador, está localizado em 3 hemisférios ao mesmo tempo. Hemisfério norte, hemisfério sul e hemisfério ocidental, pois estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Os paralelos também delimitam as zonas térmicas da Terra, ou seja, aquelas regiões que são mais quentes ou mais frias do planeta. Nessa questão, nós estamos localizados nas seguintes zonas térmicas: zona intertropical do Trópico de Capricórnio até a região norte e zona temperada do sul, do Trópico de Capricórnio até o sul do Brasil. Na zona intertropical, nós temos as maiores temperaturas. Na zona temperada, temperaturas mais amenas, mais frias. Esse frio é muito maior no inverno, porque chega a nevar em algumas regiões da Serra Gaúcha ou Serra Catarinense do sul do Brasil. Bom, o Brasil ele é um país que tem uma extensão latitudinal e longitudinal extensa, ou seja, a gente tem um território extenso tanto no sentido norte e sul, como no sentido leste-oeste. Essas medidas são delimitadas pelos pontos extremos do Brasil, ou seja, o ponto que podemos chegar mais ao norte, mais ao sul, mais a leste e mais a oeste do nosso país. Os pontos extremos do Brasil são: o ponto mais ao norte fica no estado de Roraima, que é a nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí. O ponto mais ao sul fica no estado do Rio Grande do Sul, um povoado chamado Arroio Chuí. O ponto mais a leste fica no estado da Paraíba, é uma praia chamada Ponta dos Seixas. E o ponto mais a oeste fica no estado do Acre, na nascente do rio Moa, na Serra da Contamana. Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!